Santo, santo, santo és o teu nome. Não. Aleluia. Aleluia. Livro de Daniel, irmãos. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13. Daniel, capítulo 3, versículo 13. Aleluia. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Rendemos graças a Ti, Te louvamos e Te bendizemos no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu Te louvo e Te glorifico, meu Senhor da glória. E Te peço, Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus, glorifique o Teu santo nome. Manifesta a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder. Derrama das Suas infinitas misericórdias. Abençoe essa palavra. Eu Te louvo e Te glorifico no nome de Jesus. Amém? Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis ao meu Deus, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus é a quem servimos, é que nos pode livrar. E ele nos livrará do forno e do fogo ardente, da sua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Pai querido, Pai amado, eu te louvo por essa manhã e por essa palavra. Aleluia. Irmãos, aqui vai falar de 3 jovens, do momento a qual esses 3 jovens estavam vivendo, do momento a qual eles estavam vivendo uma experiência, um momento difícil para a vida desses 3 jovens. E o interessante é que esses 3 jovens, eles estavam ali porque foram levados cativos. Eles não foram para aquele lugar porque eles queriam, não. Eles foram levados cativos e chegando lá, por eles serem de uma linhagem nobre, por eles serem pessoas da parte social, da nobreza, eles foram colocados numa posição de honra, de serviço, mas como cativos. Eles não tinham liberdade ali de fazer o que eles queriam. E eles estavam ali trabalhando, servindo, vivendo num lugar que tinha outros deuses, vivendo num lugar onde a adoração a outros deuses, e eles estavam ali, vivendo, trabalhando, longe da sua família, longe da sua casa, longe. E aí a gente vê que chega um momento que o rei Nabucodonosor, a gente nem entende às vezes, muitas das vezes, a atitude do ser humano. A gente fica assim, às vezes sem conseguir entender, porque tem momentos que o ser humano inventa umas coisas que a gente não consegue explicar e nem consegue entender. E ele tem a ideia de levantar uma estátua. E ele dá uma ordem para quando essa estátua estivesse pronta, haveria uma cerimônia
E todos aqueles que fizessem parte daquele reino teria que adorar, teria que louvar, teria que engrandecer. E aí é dada uma ordem, e chega esse momento de solenidade, e ali é reunido toda aquela província. Todos estavam ali para aquele momento daquela cerimônia, ia ser inaugurada aquela estátua. Só que aí, aqueles jovens, pelo fato deles serem de linhagem nobre, eles se destacavam ali. E tinha um povo ali já observando aquele jovem. E entende que aqueles jovens não vão adorar a estátua de Nabucodonosor, porque eles tinham um Deus. Mesmo longe da sua pátria, mesmo longe da sua família, eles não negaram a fé dele. Eles não deixaram com que a intimidação pudesse fazer com que eles negassem o Deus a qual eles serviam. Um Deus que a gente não vê, mas que nós entendemos que existe. Um Deus que nos ama, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E aí começa aquela solenidade. Só que esses jovens, eles não se prostram. E aí vão levar ao rei Nabucodonosor. Tem 3 jovens que você colocou para trabalhar, que não se renderam, que não estão adorando. E Nabucodonosor, ele fica muito irado. E ele manda vir aqueles 3 jovens e ele dá uma ordem. E o interessante é que fala que tinha música, porque era uma solenidade. Era música, não era uma adoração. Ainda que fosse uma adoração para outros deuses, não era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o mais interessante dessa palavra, irmãos, é que nós precisamos entender que ainda que possamos estar servindo a esse Deus em obediência, na maioria das vezes seremos provados. Eu sempre digo, não vai nos isentar sermos provados por estarmos obedecendo. Não, pelo contrário, estamos obedecendo, vamos ser provados, vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, mas não vamos deixar de adorar o nosso Senhor. Não vamos abrir mão do nosso Senhor. Porque a gente pode pensar, se eles estavam distantes da pátria dele, da família dele, por que não adorar aquele Deus, aquela estátua? Não, irmão, não importa onde Deus nos levar. O importante é termos certeza que aonde vamos, esse Deus vai conosco. O nosso Deus, ele é um Deus que ele cuida do universo. Todo esse mundo está sob o controle desse Deus poderoso. Então a gente não vai adorar, a gente não vai se prostrar, a gente não vai negociar, a gente não vai abrir mão. E a gente vê esse jovem tendo certeza que ainda se Deus não livrasse eles daquela fornalha, eles continuariam confiando e servindo aquele Deus, o Deus vivo. Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele tem que continuar sendo Deus da nossa vida. Porque a gente vê 3 jovens que podia negar a fé deles, 3 jovens que podia se sentir pressionado, mas eles não negaram. E quantas das vezes no tempo de hoje, trazendo para o tempo de hoje, nós não negamos a nosso Senhor? Coisas pequenas, coisas mínimas, muitas das vezes nós negamos, nós renunciamos a esse Senhor. Quando nós adoramos situações na nossa vida, quando nós adoramos alguma coisa, algo material, e a gente esquece desse Senhor, a gente não lembra desse Senhor, a gente transfere a adoração que é para esse Deus, porque a Bíblia vai dizer amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E nós vemos esses jovens ali com a convicção da fé, tendo a certeza que mesmo sendo pressionado no meio daquela multidão, aquele rei irado, furioso, pelo fato deles não se prostrarem. E nós vemos aquele jovem dizendo, não,
Eu não vou negar minha fé. Eu não vou adorar a estátua. Eu não vou adorar outros deuses. Mesmo sendo ameaçado, mesmo entendendo que tinha uma fornalha, irmãos. Porque naquela época havia essa fornalha. E o rei, ele fica muito irado, porque você imagine uma pessoa que nem fazia parte da província dele, que nem era da terra dele, eram estrangeiros, e de repente vê 3 jovens dizendo para aquele rei: não, eu não vou aceitar, eu não vou me prostrar, eu não vou adorar, eu não vou fazer com que o meu Senhor seja negado. E aí eu fico imaginando todos aqueles ali naquela solenidade observando, deve ter pensado assim: que jovens são esses? Que coisa louca! Eles não acham que vão sair ilesos dessa situação? Eles estão pensando que o rei vai deixar passar em branco? Não! Irmãos, em nome de Jesus, eu fiquei pensando de manhã nessa palavra que nós nem vivemos tal perseguições, nem vivemos tais pressões. E muitas das vezes eu vivi uma situação na sexta-feira, estava até com a Sara, de estar ali na praia de Ipanema e ter que orar por uma pessoa. E quando eu fui escutando o relato, é coisa de doer na nossa alma e no nosso espírito. Pessoas tendo que passar por alguns tipos de situações que nem se compara, irmãos. Nem se compara. E muitas das vezes, um cravinho na unha, a gente faz um estardalhaço. A gente blasfema, a gente murmura. E a gente não consegue ter a dimensão do cuidado desse Deus com cada um de nós. Porque Ele tem sido zeloso, como o presbítero falou. Irmãos, são situações que a gente vai ouvindo. E chegando ali, eu fui ouvindo aquela pessoa me segurando, querendo desabafar e chorando. Eu falei: eu tenho que orar. E eu fui orar por aquela situação. Mas a minha alma doeu. Dói, irmãos, porque a gente se coloca no lugar do outro, e eu fico pensando: como que pode uma pessoa passar por uma situação dessa? Como que pode? Só uma mãe para passar e para fazer o que foi feito. Tem que ser mãe, tem que ter coragem, tem que na hora virar uma leoa para poder defender. Mas mesmo assim, eu saí dali pensativa com aquela situação, e ali na calçada mesmo, ali de Ipanema, eu ministrei sobre a vida dela. Aquela mulher chorou, angustiada, aflita, ferida, doída, machucada. E a gente sabe que nesses momentos só tem um que consola, que é o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós temos esse Espírito Santo de Deus, não quer dizer que a gente não sofra, não quer dizer que não doa, não quer dizer que a gente não entenda que a ferida está aberta. Mas esse Espírito Santo de Deus, ele continua sendo o nosso consolador. Aleluia. E no momento mais difícil da nossa vida, há um refúgio no Consolador, há um refrigério no Consolador. E se nós não tivermos esse Consolador, esse refrigério, nós vamos perecendo, irmãos. Então são coisas que muitas das vezes que chegam no nosso ouvido para a gente poder dar valor ao Deus a qual estamos servindo. Para ser grato ao Deus a qual estamos servindo. Eu acredito que tem situações que Deus permite que a gente escute, que a gente ouça, para que a gente entenda a misericórdia e o poder desse Deus. Para que a gente veja o cuidado desse Deus. Porque graças a Deus, irmão, todos nós estamos aqui aos cuidados de Deus. Estamos num abrigo. Estamos seguros. Estamos seguros porque essa boa mão tem nos sustentado. Estamos guardados, como diz o Salmo 91. Estamos guardados nesse Senhor. Mas tem situações, irmãos, que
se Deus não entrar para dar o livramento, para dar o escape, para repreender aquele espírito de morte, a coisa é executada. Porque a Bíblia vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele continua fazendo isso. Ele continua atuando, ele continua operando. Mas tem um Deus de graça, de misericórdia, de livramento. Porque quando Deus diz que está dando livramento, a gente tem que crer. Porque Deus dá, irmãos. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele sabe o que está por vir. Quantas das vezes Deus não revela? Vou dar lá, estou dando livramento. É um tombo, é uma queda. Irmãos, esse Deus, Ele é vivo. E nós vemos 3 jovens demonstrando gratidão, demonstrando amor, exercendo a fé deles. Porque exercer essa fé enquanto não estamos vivendo nenhum tipo de adversidade é fácil. Eu quero ver quando vir a pressão. Eu quero ver quando vir uma palavra. Se não negar, eu vou matar. Se não negar, vai morrer. Se não negar, vai para a fornalha. E quantas das vezes nós não somos pressionados a negar a esse Senhor? Porque, irmão, a gente não precisa viver como foi naquela época, não. Mas hoje, em coisas mínimas, também nós negamos. Pedro não negou. Pedro não disse: Senhor, eu morro por ti. Ele falou: Pedro, hoje mesmo me negará 3 vezes. Aí nós vemos no livro de Daniel uma pressão emocional, uma pressão espiritual, uma pressão psicológica, porque era uma solenidade, tinha muitas pessoas ali. A pressão espiritual é porque estava sendo apresentada aquela estátua que eles tinham que adorar, tinha uma música, tinha os instrumentos, mas não era uma adoração para Deus. Não era uma adoração para o Deus vivo, porque se fosse eles estariam adorando. E eles falaram: eu não vou adorar, eu não vou me prostrar. Eu não preciso saber se Deus vai me livrar ou se não vai me livrar. E é isso que nós precisamos entender, irmão, porque Ele livrando ou não livrando, nós sabemos aonde nós estaremos, irmãos. Mas Deus, Ele é tão fiel, tão poderoso, tão misericordioso, que Deus tem nos dado escape e livramento. Aleluia. Deus tem cuidado de cada um de nós. Então a gente precisa entender. Você vai ser pressionado a duvidar, a deixar a incredulidade falar mais alto, a murmurar, a ser pressionado a negar o seu Deus. Não negue a Ele, não. Saiba que Ele vai estar contigo a todo tempo. Ele diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos. Tem um Deus cuidando de nós. O mesmo Deus que cuidou de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O mesmo Deus que estava ali assistindo toda aquela situação. O mesmo Deus que deu livramento para eles, tem nos dado livramento, tem nos dado escape, porque há um propósito para a vida de cada um de nós anunciarmos esse evangelho através da obra que Deus tem feito em nossa vida, através dessa mudança que tem sido de dentro para fora, para que aqueles que ainda não conhecem reconheçam que existe um Deus que pode transformar toda a humanidade, o ser humano, aquele que reconhece que Ele é o Deus vivo, que Ele é o Deus poderoso. E eles foram para dentro daquela fornalha, porque muitas das vezes achamos que o fato de nós servirmos a eles, acreditarmos nele, obedecermos a ele, nós não vamos viver momentos difíceis, irmãos. Irmãos, eu sempre digo, quando a gente vive algo que machuca, que fere, que entristece, a gente precisa entender que dentro desse contexto a gente tem que tirar proveito de algumas coisas. A gente precisa entender o que Deus quer falar comigo. O que Deus está fazendo em mim dentro desse momento, dessa situação. Porque no meu entendimento, Deus vai estar sempre nos forjando. Deus vai estar sempre nos preparando, nos capacitando. Porque você imagine, você de repente vai para um lugar, você depara com uma
situação igual eu deparei na sexta-feira. Quando eu terminei de ouvir toda aquela história, o Senhor falou: agora você ministra. Agora você ministra sobre a vida. E aí nós vamos fazer o quê? Não, Senhor, mas na praia, no calçadão, tinha alguém buzinando, tinha alguém falando, mas na hora você não escuta nada. Você vai fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está te mandando. Precisamos estar prontos, irmãos. Precisamos entender. Hoje nós estamos aqui nessa nação. Nós temos visto alguns riscos agora. Certas coisas que não podemos mais falar numa rede social. Precisamos ter ordem, precisamos ter decência, precisamos ter cuidado, mas nós vamos ter que continuar anunciando esse evangelho. Aleluia. E graças a Deus a gente ainda não está vivendo uma perseguição acirrada. Mas e se chegar esse tempo? O que nós vamos fazer? Vamos nos acovardar? Vamos nos amedrontar? Vamos ficar com medo de uma prisão? Vamos ficar com medo de uma fornalha? Vamos ficar com medo de uma cova, como foi com Daniel? Porque primeiro foi os amigos de Daniel que passou por aquela experiência. E mais à frente foi Daniel na cova dos leões. E o tempo de Daniel, o rei, tentou ajudar Daniel de todo o tempo. Ele assinou o edito, porque ele foi forçado, porque houve toda a maquinação do adversário contra Daniel. Por que esses jovens aqui também, irmão, a gente precisa entender que a luz que está sobre a vida da gente vai atrair pessoas boas e pessoas más também. Vai atrair pessoas boas, mas vai atrair também pessoas más, que vai ficar nos observando, que vai tentar dedurar a gente de todas as formas. Imagine você numa empresa, aí você tem um horário de almoço, aí nessa empresa, no teu horário lá, de repente na sala que você almoça, não é proibido você meditar na palavra. Tem algumas empresas que já botam que não pode, outras não. Mas vai ter sempre alguém que vai se incomodar. Vai ter sempre alguém que vai ver você lendo a palavra e vai lá falar pro chefe: ó, ela tá abrindo a Bíblia, pode? Foi isso que aconteceu com esses jovens. Porque no meio daquele povo todo, viram que aqueles jovens não se prostraram. Eles eram diferentes. Nós somos diferentes. Aleluia. Nós vamos atrair pessoas boas e pessoas más. Mas que essas pessoas más reconheçam que existe um Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Porque ainda que eles intentam contra a nossa vida, vai prevalecer a vontade do Senhor. Glória, aleluia. Deus vai dar vitória, ainda que a gente tenha que entrar na fornalha. Porque eles tiveram que ir para lá. Mas Deus deu livramento. Botou um anjo lá dentro para estar cuidando deles, para que eles pudessem entender que eles eram jovens diferentes. Daniel foi para a cova sozinho, ele e Deus, e os leões que já estavam lá. E eu amo essa palavra de Daniel, quando o rei chega de manhã e chama por Daniel, e Daniel fala: Deus viu inocência em mim. Seja inocente. Seja inocente. Não entra em contenda, não entre em maledicência, não entre em fofoca, porque na hora da justiça de Deus tem a balança. Aleluia. Vai todo mundo para a balança. Não tem que é queridinho, não tem que é bonitinho, não tem que é inteligente, não tem que é culto, não tem nada disso. Justiça de Deus. Mas na maioria das vezes nós somos reprovados porque a gente se iguala, porque a gente vai sendo envolvido na situação. A gente não entende que tem um Deus nos observando. A gente não entende que tem um Deus que quer que a gente confie nele, que a gente espera nele, que ele nos justifique, que ele nos socorra, que ele fale por nós. Porque é ele que quer falar por cada um de nós. É ele que quer nos justificar. Porque vocês imaginem esse jovem vivendo essa situação, sendo pressionado. Tem muita gente aqui, tá todo mundo olhando. E eu imagino, né, que a gente vai conjecturando, que aí a mente da gente vai embora. Meu Deus, que meninos são esses? Ah, não. Vocês têm noção do que é uma fornalha? Aquecer 4 vezes mais, botar no último grau.
Será que eles sabem o que é isso? Ah, não é possível. Eu não acredito que eles vão negar. Eu não acredito. Ah, vai chegar na hora, eles vão voltar atrás. Eles não vão ir até o final, não. Não, irmãos, eles foram até o final. Não vamos adorar estátuas. Nós temos um Deus. Aleluia. E é Ele que vai falar por nós. Se Ele der livramento, amém. Se não der também, amém. Oh, aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Um Deus que está falando nessa manhã, ó, é para obedecer. Aleluia. Mas isso não isenta da prova vir, da adversidade vir. Mas se você crer, eu vou estar contigo. Você não vai estar só. Você não vai passar sozinho por essa situação. Eu vou permanecer contigo. E foi isso que aconteceu com aquele jovem. Houve livramento, irmãos. Mas não isentou deles entrarem na fornalha. Houve livramento para Daniel. Houve livramento para José. Houve livramento para Davi. Quando ele se escondeu na caverna de Adulão. Quantos livramentos, irmãos? Aleluia. Quantos escapes. E o evangelho sendo anunciado. Vivemos num tempo, num século, num tempo, numa época diferente, mas o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua sendo um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus poderoso, um Deus de livramento, um Deus de escape, um Deus de saúde, um Deus de libertação, um Deus de salvação, um Deus de transformação. Ele continua o mesmo. Aleluia. Nós é que não podemos continuar as mesmas, ou os mesmos. Tem que ter havido mudanças. Em alguma área tem que ter havido mudanças, libertações, transformações. Tem que haver, tem que ter havido nas nossas vidas. Mas Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo Deus. Que quando Ele fala, estou dando livramento, estou dando escape, estou curando, estou abrindo porta, estou mandando provisão, estou mandando socorro. Esse é o nosso Senhor. Aleluia. Um Senhor que mostra que mesmo aquele jovem ali firme na fé, distante da sua terra, da sua família, mas com os princípios. Irmãos, em nome de Jesus, não abra mão dos seus princípios. Nós somos nobres porque nós temos princípio da palavra. Essa é a nossa nobreza. Essa é a nossa nobreza, são esses princípios que hoje nós temos, que temos aprendido, que hoje nós não abrimos mãos mais. Nós não negociamos mais os princípios que essa palavra tem nos ensinado, tem nos instruído. Nós não abrimos mão mais, irmãos. Porque é essa palavra que tem sido alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. E por isso estamos aqui nessa manhã. Porque tem um Deus que tem nos atraído, tem um Deus que nos ama, tem um Deus que Ele tem dito para cada um de nós. Nós não estamos sós. Você não está só. Tem um Deus que quer cuidar, que quer palestrar com você, que quer se relacionar com você, que quer ser íntimo seu. Aquele Deus que você pode ter uma intimidade, de você rasgar o teu coração, de você dizer para Ele: Pai, pequei contra ti, mas eu me arrependo, me ajude, não quero mais ir por esse caminho. Nós temos um Deus que nós não precisamos ter reserva de dizer para Ele o nosso pior, até porque Ele nos conhece de dentro para fora, irmão, Ele sabe. Então não dá para enganar a esse Senhor. Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados para Ele, Ele é fiel para nos perdoar. Amém. Então a gente precisa entender que tem um Deus que hoje nós não podemos negociar. A pressão vai vir, a intimidação vai vir a sentença de morte. Veio para Neemias. Neemias foi convidado a se esconder no templo, no tabernáculo, para fugir de uma sentença de morte. E ele entendeu que aquilo não vinha de Deus, porque ele sabia que ele não tinha autoridade de entrar naquele lugar. Virá sempre, irmãos. A diferença, sempre vai ser a diferença. O Deus a qual servimos. Porque se você está servindo a esse Senhor, se você tem essência, se você tem relacionamento, se você tem intimidade,
Você vai sentir, porque nós somos humanos. Isso não vai isentar da gente ser humano, não. Não adianta a gente achar que a gente já está naquele poder do sobrenatural, não. Porque tem gente já achando que já está sendo transportado de um lugar para o outro. Ainda não estamos e nem estaremos, irmãos. Mas nós temos um Deus que é fiel, que é poderoso, que é soberano. Nós temos um Deus que continua cuidando de cada um de nós. Que cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que coisa linda, que exemplo. Quantos jovens não têm sido perseguidos, caluniados, afrontados, mas não têm negado a sua fé. Não importa onde esteja, não importa para onde vai, não importa se é numa faculdade, ou se é numa escola, ou se é num trabalho, continua na posição de glorificar ao nome do Senhor, no silêncio muitas das vezes, porque às vezes você não tem liberdade de falar, mas a sua atitude vai dizer quem você é, as tuas conversas vai dizer quem você é. Então nós temos várias maneiras de expressar esse Senhor na nossa vida. E nós vemos esses jovens indo até o final com aquilo que eles acreditavam. Aí a gente se pergunta, será se a gente viver uma pressão dessa, a gente vai até o final? Ou a gente vai negar a esse Senhor? Quer prisão? Quer morte? A gente pode passar por tudo isso. A gente só não pode abrir mão do nosso Senhor. Até porque se vier a morte, vai ser morte só do corpo. É só o corpo que veio do pó e vai voltar para o pó. Mas sabemos para onde iremos. Que nessa manhã, eu não sei que tipo de pressão, eu não sei se já falaram, não vai ficar, vai sair, vou demitir, vou embora, vai morrer. Porque isso tudo a gente escuta. Mas eu prefiro continuar escutando a boa voz do meu Senhor. Aleluia. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer também, Ele vai continuar sendo Deus. Ele pode não fazer na minha vida, mas eu vou continuar testemunhando Ele fazendo na vida do outro. E eu tenho certeza que quando chegar o tempo certo, Ele vai também fazer na minha vida. E hoje eu reconheço que Ele tem feito muitas coisas na minha vida. Eu sou grata pelas bênçãos, eu sou grata pelo cuidado, pelo livramento, não só na minha vida, mas na minha casa, na minha família, na igreja, no todo daquilo que Deus tem feito. Pessoas que a gente tem tido a oportunidade de conhecer para ministrar, para liberar uma palavra de bênção. Então que nessa manhã, não deixe a pressão que você possa estar vivendo fazer com que você negue a esse Senhor. Vai até o final. Deixa Ele de mão dada contigo. Converse com Ele. Fala assim, eu não vou te negar não. Eu não vou te negar porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu não vou te negar porque hoje eu sei quem o Senhor é. Eu não vou te negar porque eu sei os planos que o Senhor tem para mim. Tanto terreno como celestial, irmãos. Porque tem bênção terrena, mas tem bênção também celestial. E a maior bênção que eu creio que nós já possuímos é a bênção celestial, que é a eternidade. Porque tudo aqui no terreno é passageiro. Que nessa manhã tenha ousadia de ir até o final com esse Senhor. Tenha ousadia de não se render. Não deixe essa pressão fazer com que você negue a Ele, não. Não deixe essa fornalha, essa cova, seja lá o que está se apresentando, não. O meu Deus é maior, o nosso Deus, Ele é maior. O nosso Deus, Ele é maior, o nosso Deus não dorme. O interessante é que quando Daniel foi para a cova, a Bíblia vai dizer que o rei não dormiu, não. Ele não dormiu. Ele ficou em jejum. Ele não participou de nenhuma cerimônia, de cântico, de nada. Ele ficou ali em oração por Daniel. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus só vai cuidando de Daniel. Mas o rei ficou a noite toda em oração. E quando amanheceu, ele foi lá naquele lugar para chamar por Daniel. E Daniel falou, ó rei, eu vivo. O Senhor viu inocência em mim. No nome de Jesus, irmãos.
Seja inocente, seja sincero com esse Senhor. Tá doendo, fala que tá doendo para Ele. Tá se sentindo injustiçado, Senhor, eu tô me sentindo injustiçado. Tá se sentindo perseguido, Senhor. Coloca tudo na mão dele e descansa. Ele tá vindo, Ele sabe, mas Ele quer que você fale. Tá com medo? Senhor, eu tô com medo. Tá se sentindo inseguro? Senhor, eu tô me sentindo inseguro. Fale com Ele. Expressa os seus sentimentos e as suas emoções para Ele e descansa. Entrega essa causa, o que te aflige, o que te amedronta, essas incertezas que você tem vivido, entrega para Ele, descansa. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que traz descanso, irmãos. Entrega para Ele, descanse, deixa Ele pelejar por você, deixa Ele resolver essa situação. Não trabalhe. Porque muitas das vezes a gente quer atrapalhar o agir de Deus. Nós atrapalhamos porque a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer da nossa maneira, mas não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é do jeito do Deus vivo. Vamos nos colocar de pé, que nessa manhã que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Eles tiveram livramento. Nabucodonosor teve que reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele teve que reconhecer. E ele reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele pôde ver. E o interessante é que ele, quando ele percebe que tem mais alguém dentro daquela fornalha, ele fica meio que perturbado. E ele consegue entender que a pressão que ele fez, que aquela fornalha aquecida, da forma que foi, não destruiu aqueles jovens. Irmãos, em nome de Jesus, nós só estamos aqui porque tem um Deus cuidando de nós. Que a gente já viveu tantas situações que se não fosse esse Senhor, a gente não estava mais aqui não. A gente já tinha partido há muito tempo. Agora, se partirmos, a gente não vai partir, não partiremos em silêncio, porque a gente já reconheceu esse Senhor como Criador. Mas se fosse antes, a gente tinha descido em silêncio e a gente sabe para onde nós já estaríamos. Mas que nessa manhã, que no nome de Jesus, que toda pressão, que toda intimidação, que toda força contrária, que tudo aquilo que tem tentado nos parar, nos desanimar, que tudo aquilo que tem tentado fazer com que a gente murmure, que tudo aquilo que tem tentado fazer com que a gente deixe que a incredulidade faça parte de nossas vidas, que nessa manhã, que esse Santo Espírito venha jogar por terra, que nessa manhã nós possamos entender o quanto somos preciosos para esse Deus, que nessa manhã você receba um renovo, um fortalecimento, que nessa manhã você seja encorajado a não abrir mão, a não desistir, a não retroceder, mas a permanecer nessa presença. É o melhor lugar, é a melhor presença, é o melhor Senhor, é o nosso Pai Celestial nos alimentando nessa manhã, dizendo para cada um de nós: não temam, porque eu sou convosco. Não temam, porque eu mostrarei que eu sou o Deus de cada um de vós. Oh, Espírito Santo. Oh, ricalabassore, calassuri, cantarabalabandarabachore, cantarabalabacheia. Quantos jovens, meu Deus e meu Pai, quantos adolescentes, quantas crianças, quantos homens e mulheres anciões, meu Deus e meu Pai, vivendo pressões, sendo intimidados, meu Deus e meu Pai, mas não negando a sua fé. Oh, Jesus, Jesus, Filho de Davi, nos ajuda.